Aí Servia você pra dá... ser jornalista, não. Ai, nem... Nossa, eu também não. Aí você dá uma introdução, assim, falando... Pode pra mim, começar a hora da que você acessibilidade. quiser. E a questão do meu nome, vocês Pode falar. você Se você quiser. quiser, a gente põe antes, assim, você é professora daqui. A gente faz uma introdução. Bom, Londrina tem várias dificuldades, né, com relação à acessibilidade. A gente tem um problema com relação às rampas, né, então não somente as rampas, mas as calçadas quebradas, né. Então muitas vezes a gente observa a rampa nas esquinas, mas ou a rampa ela está quebrada, ela mesma, ou ela tem um degrau, né, no final da própria rampa que impossibilita uma pessoa cadeirante andar sozinha, né, não só para descer como para subir também. Muitas esquinas do centro não tem rampa, então para a gente, por exemplo, atravessar Higienópolis, como é uma avenida, assim como a JK, como é uma avenida, não tem aquela rampinha, aquele espaço no meio da avenida. Então muitas vezes eu atravesso e fico esperando no final, né, ali onde passam os carros, até fechar o semáforo para eu passar. Então isso é uma dificuldade também. Eu fico pensando, se aqui no centro é dessa maneira, nos bairros, né, pode ser pior também, né? Além dessa dificuldade que é estrutural, né, também tem aquela dificuldade da educação no trânsito, carros parados na rampa, né? Então a gente pode partir para um outro lado também, tá? Dificuldade na própria rotina também com relação a carros adaptados, né, aos ônibus adaptados, né? Então em Londrina tem um número razoável de ônibus adaptado, mas muitas vezes esse ônibus ele tem a plataforma não funcionante ou tem algum ou o motorista ou o cobrador, né, o funcionário ali do ônibus que não está preparado muitas vezes, ou ele para o ônibus longe do meio-fio, né, então não tem como você do meio-fio passar para a rampa, né, essa são umas das dificuldades. Além disso, dentro do ônibus, a cadeira ela não fica totalmente fixa, né, então a curva que o ônibus faz, a cadeira anda muitas vezes, porque nem toda cadeira ela tem a trava boa, né, vamos dizer assim, né? Então a curva que ele faz, a cadeira anda, sai do lugar, né? Enfim, é um transtorno e para uma pessoa que está andando sozinha, né, isso é difícil. Então muitas vezes o cadeirante ele tem que andar acompanhado, né, por conta desses problemas, o que a gente quer tanta independência, né, o que de uma certa forma é ruim. Londrina ganhou bastante nos últimos meses com os táxis adaptados, mas em Londrina nós só temos 2 táxis adaptados, né, e muitas pessoas precisando de transporte, né, e não só o transporte para o trabalho, né, não só o transporte dia semanal e horário comercial, mas também para o lazer. E aí para o lazer em Londrina a gente não tem transporte de sábado, por exemplo, à tarde, né, porque os taxistas não trabalham de sábado à tarde. Essas são algumas dificuldades, né? Agora, dentre estas dificuldades, é claro que a gente começa a observar os benefícios, né? Por exemplo, esse ano foi instituído os táxis em Londrina, então, apesar da crítica por ter só 2 táxis, já é um benefício, né, desses carros adaptados, né? Com relação aos ônibus também, faz cerca de uns 3 anos, mais ou menos, que aumentou o número de ônibus adaptados. Antigamente a gente tinha que ligar na linha, ligar na empresa, perguntar se naquela linha que eu, né, queria usar o ônibus, se tinha o ônibus adaptado.
se não tivesse, não poderia usar o ônibus, né? Então, assim, dentre, né, os benefícios a gente ainda tem, né, esses transtornos, tá? Mas eu acredito que aumentou bastante, né? Que foi muito bom. Uma coisa que eu acho que foi bastante benefício foi arrumar as calçadas, né? Principalmente lá do calçadão. Então aquele piso anterior, ele era muito ruim, não só pelo fato de estar quebrado e feio, né, para a cidade, mas pelo fato do cadeirante poder andar. Numa parte ainda, impossível andar com cadeira de rodas. E acredito que quem use muleta também seja complicado. Então melhorou bastante aquela parte, né, nova. Porém, apesar de ter melhorado bastante aquela parte nova, a maior parte das lojas ficaram sem rampa de acesso. Então, quer dizer, é um benefício, mas é um outro transtorno, né? E os comerciantes não adaptaram, não fizeram rampa.